Olá, alunos, bom dia! Estou aqui para mais uma reflexão de uma professora. E o tema de hoje é meio curioso: conhecendo o futuro com segurança. Será que nós podemos conhecer o futuro? Existem muitas propagandas, muitas propostas sobre conhecer o futuro. Talvez lendo as mãos, a borra do café, quem sabe construir uma máquina do tempo na qual nós possamos viajar o futuro, cartas. Será que esses métodos são seguros para nós? Podemos confiar neles? Podemos saber o futuro através desses métodos? Bom, lembremos que todos esses métodos eles são o quê? Ineficientes, eles são falhos ou fictícios. Eles não conseguem prever o futuro com segurança. Mas como que eu posso saber de forma segura? Será que existe uma forma de conhecermos o fim desde o começo? Ou esse conhecimento não é possível para nós, meros mortais? Bom, a Bíblia diz que é possível sim. Através de seus livros, nós podemos compreender fatos e existem algumas questões curiosas que nos dão um insight, uma luz a respeito do futuro. A própria Bíblia fala sobre isso. João, capítulo 14, verso 29, deixa relatado pelas palavras de Jesus o seguinte texto: eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Isaías 41, 22 diz: aproximem-se e anunciem-nos as coisas que iam acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras. E Isaías 45, 11 diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Ai, André, está tão confuso. O que esses textos nos faz entender? No primeiro texto, o próprio Jesus, sendo Deus, ele fala que ele deixou tudo escrito sobre o que aconteceria a respeito dele, para que nós pudéssemos acreditar nele. Mas isso não é só a respeito da história de Cristo. O Antigo Testamento, no livro de Isaías, nos fala que Deus ele tem interesse em revelar-nos os mistérios do futuro. E ele revela através de profecias. E também a própria história da Bíblia, o que aconteceu, ela também nos dá um reflexo da nossa vida hoje e futura. Então, existem livros que foram deixados na palavra de Deus com revelações misteriosas, como Daniel, que fala de uma grande estátua, de 4 animais estranhos. E o que não dizer do livro do Apocalipse, com seus 4 cavaleiros misteriosos? O que esses livros podem nos revelar? Lembre-se que Deus ele revela as coisas através de símbolos. Assim como Cristo esteve aqui e falava por parábolas, porque tinha um propósito isso. Jesus ele falou por parábolas para que as pessoas entendessem, mas somente aqueles que estavam buscando a verdade. Então Deus deixou na Bíblia símbolos misteriosos para que nós procurássemos entender, estudasse, buscasse com fervor, a fim de que pudéssemos compreendê-las. Esses símbolos, eles não impedem que nós compreendamos, porque a própria Bíblia dá o significado. E Provérbios 2, verso 4 e 5 diz: se como a prata a buscares, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor
e acharás o conhecimento de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos estudar a palavra de Deus, buscar nesse livro sagrado as suas preciosas mensagens como prata e como ouro, pois nela encontramos não somente a respeito do passado, do presente e do futuro, mas ele nos revela a nossa vida eterna. Busquem na palavra de Deus essas orientações, leia os livros proféticos e busque com sinceridade entendimento e compreensão para cada um deles. Estudar a palavra de Deus é o maior desafio de nossa vida. E que Deus abençoe a todos vocês. Um bom dia.